Todo aposentado adora uma revisão. Mas pudera, quem é que não vai querer aumentar o valor do seu benefício e receber um pouco a mais todo mês? Meu nome é Otávio Salum e hoje a gente vai tratar do assunto do momento, a revisão da vida toda. Vem comigo! Bom, no vídeo de hoje eu vou dizer o que é essa revisão da vida toda, quem é que tem direito, pois não é para todo mundo, e como é que a justiça está encarando quando a gente faz esse tipo de pedido. Se você acha o conteúdo interessante, eu já o convido para que se inscreva no canal, para que ative a sineta e para que compartilhe o vídeo com seus amigos. Eu vou tentar explicar para vocês de forma um pouco mais simples como funciona essa revisão. Ela basicamente altera o critério de cálculo, ela considera períodos de contribuição que o INSS despreza. Para quem não sabe, normalmente um benefício previdenciário ele é calculado com as contribuições a partir de julho de 94, que é justamente quando entrou em vigor o real, quando passou a viger o real no Brasil. E aí eles acabam desprezando as contribuições anteriores a esse período. O problema é que muita gente tinha bons empregos na época, ganhava muito melhor nos anos 80, por exemplo, do que depois de 94. E é aí que começa a revisão. Em 1999, houve uma alteração na lei previdenciária que mudou o critério de cálculo dos benefícios, inclusive da aposentadoria. A partir dessa alteração da lei, os benefícios eles eram calculados levando em consideração todo o período contributivo, ou seja, todos os pagamentos que a pessoa fez para o INSS, desprezando as 20% piores. Então, ficaria com as 80% melhores e faria uma média para chegar no valor do benefício da pessoa. Ocorre que a mesma lei ela prevê uma regra de transição que deveria servir para suavizar o caminho entre a mudança de cálculo da lei, uma vez que o cálculo anterior, de 99, era mais vantajoso. Então essa regra de transição ela previa o seguinte, que também para fazer esse cálculo de benefício a gente deveria pegar todo o período contributivo, mas a partir de julho de 94. Essa é a grande diferença. A transição diz que tem que ser a partir de julho de 94 e a regra geral ela diz que tem que ser de todo o período contributivo. Para a grande maioria das pessoas, a regra de transição ela é mais vantajosa, porque como eu falei para vocês, foi em julho de 94, justamente, que o real passou a ser a moeda oficial do Brasil. Então vocês imaginem pegar a moeda dos anos 80, que teve várias mudanças, atualizar e tudo isso, normalmente fica mais baixo. Ocorre que para algumas pessoas o benefício melhora. E o que a gente defende é que no direito uma regra de transição ela não pode ser pior que a regra geral. Uma regra de transição ela serve para suavizar o caminho entre a mudança legislativa. Então a partir do momento que a regra de transição ela é pior do que a regra geral, a gente tem todo o direito de utilizar a regra geral. E é isso que a gente pede nessa revisão. Daí você deve estar se perguntando, tá, mas será que essa revisão vale a pena? Porque no início, como eu disse para vocês, ela não é válida para todo mundo, tá? A revisão, logicamente, ela é boa para quem vai aumentar o valor do benefício, porque baixar o valor do benefício ninguém quer, certo? Via de regra, vai ter direito a essa revisão as pessoas que recebiam um salário mais alto nos anos 80, que tinham melhores empregos, e até pessoas que trabalhavam mesmo em bancos ou até vinculadas a algum órgão público, vez que muitas vezes nos anos 80, embora a pessoa era vinculada a algum órgão público, ela fazia parte do regime geral, ou seja, do INSS, diferente de hoje, que até pequenos municípios têm previdência própria, que mal conseguem se manter. Mas para saber se a pessoa realmente tem direito, é obrigatório que se faça um cálculo. Eu sugiro que se você acha que está nessa situação, que tinha melhores contribuições nos anos 80, até nos anos 70 do que nos anos 90 para frente, que você procure um profissional da sua confiança, que você peça para que ele faça os cálculos para ver se é vantajoso, porque sugiro que você nem perca seu tempo entrando com uma ação judicial se você não faz os cálculos. Primeiro porque você não vai saber se tem direito à revisão ou não, e ainda é capaz de arrumar um custo para si. Nesse tipo de caso, se você for começar uma ação contra o INSS para pedir a revisão da vida toda, você pode justamente começar uma ação direta, ou seja, ir direto para a justiça. Por que eu falo isso? Porque, em regra, quando a gente vai fazer um pedido para o INSS, a gente tem que justamente fazer primeiro o pedido na agência, seja físico ou eletrônico, né, pela internet, mas tem que ser feito esse pedido, o INSS tem que negar o pedido e depois você vai para a justiça. No caso da revisão da vida toda, como é notório que o INSS contesta a tese, ou seja, o INSS diz que essa revisão não é válida, e mesmo na justiça a procuradoria, ou seja, os advogados do INSS, eles contestam, dizem que a pessoa não tem direito, então para você não perder tempo, pode, se quiser,
fazer o pedido direto na Justiça. Na Justiça, essa revisão ela vinha sendo bem aceita por grande parte dos juízes, por grande parte dos tribunais. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele julgou favorável pela revisão da vida toda, mas também pudera, basicamente, o que se pede na revisão é que seja aplicada uma regra geral ao invés da regra de transição. Então não há por que não julgar favorável, só que o INSS novamente recorreu, o INSS levou a discussão para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo suspendeu todos os processos em trâmite no Brasil. Então o que acontece se você entrar com ação hoje? Provavelmente o juiz que receber a causa ele já vai suspender o seu processo até que o Supremo, que o STF, julgue a questão. O relator do processo no Supremo é o ministro Marco Aurélio de Mello. Esse ministro ele vai se aposentar na metade de 2021, motivo pelo qual a gente acredita, ou pelo menos torce, para que essa revisão seja julgada antes da aposentadoria dele, uma vez que ele é o relator. Assim, pessoal, para algumas pessoas essa revisão ela é muito vantajosa. A gente tem casos no escritório que, caso o Supremo julgue favorável, essa pessoa vai aumentar, vai quadruplicar o valor do benefício. Eu não estou querendo dizer que toda pessoa que entrar com a ação vai quadruplicar o valor do benefício, mas tem um potencial muito grande de aumentar muito, como eu falei, o valor da aposentadoria da pessoa, porque há várias pessoas que elas tinham um emprego melhor nos anos 80, principalmente durante os anos 80, e que elas querem aproveitar essas contribuições para aumentar o valor do benefício. Aí a pergunta, vale a pena entrar com essa ação agora ou esperar o Supremo se manifestar? Bom, é difícil, teria que ver de caso a caso, mas a grande vantagem de entrar com essa revisão agora é que, se for favorável lá na frente, muito provavelmente a pessoa vai receber o atrasado desde a época que entrou com a ação judicial ou que fez o pedido administrativo. Além disso, vai impedir uma eventual decadência no benefício, ou seja, a gente tem em regra 10 anos para revisar um benefício e, se a pessoa espera muito, acaba perdendo esse período. Então essas seriam as grandes vantagens. Primeiro, ter a oportunidade de receber o atrasado, e o segundo, ter a chance de disputar ainda a ação, porque talvez o Supremo demore para julgar e você tenha direito, mas quando você for pedir a revisão, você não tem, você já está aposentado há mais de 10 anos, então esse é o grande problema. Mas, de novo, você tem que consultar um profissional da sua confiança, porque pelo seguinte, se você não tiver justiça gratuita, ou seja, se você tiver que pagar as custas e você entrar com a ação, você pode vir a ter um prejuízo grande. Esse tipo de ação, a gente calculando ali quanto tempo vai dar, muitas ações elas passam de 50 mil, passam de 100 mil, e se a pessoa não tiver justiça gratuita ou o caso não estiver no juizado, então ela lá na frente, ela pode ser condenada a pagar honorários, ou seja, uma espécie de uma multa para o INSS, que pode ficar bem amargo. Então confira se você tem direito à justiça gratuita, confira se você vai ter que pagar algumas custas e pergunte isso ao profissional que você confia. Eu particularmente acho que a tese é boa, ela deve ser aceita. Como eu falei já, o que se pede basicamente é a aplicação de uma regra geral ao invés da regra de transição, mas a gente, claro, tem que esperar a decisão do Supremo. Eu acho que tem tudo para dar certo, tá? Então eu espero que o conteúdo tenha sido útil para você, e se o foi, peço que você curta o vídeo, que você compartilhe e que você se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima semana.